Deus, paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Queridos, hoje começa uma nova era, um novo ciclo sobre as nossas vidas. Hoje é o primeiro dia do segundo semestre. Passou-se uma era. Ontem tive a oportunidade de ver vários pregadores, várias lives, e que foi uma bênção de ministração sobre uma nova era que está chegando. Dentre tantos outros, como a bispa Cléo Rossafá, como o bispo J.B. Carvalho, o pastor Oswaldo Lobo. E graças a Deus que vocês sejam renovados no amor de Deus, que você venha entender que há uma nova oportunidade para você mudar de vida, para você fazer um pouco melhor, para você se tornar uma pessoa melhor do que você é, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Então, essa está chegando uma nova oportunidade para vocês, para mim, para todos nós, para nós sermos pleno naquilo que Deus colocou para nós fazermos, para nós sermos abençoados naquilo que Deus colocou para nós fazermos. É um segundo semestre, é uma segunda época, é um segundo nível, é uma segunda oportunidade que Deus te dá. Lembre-se que 6 meses ficou para trás e você tem 6 meses pela frente, para fazer o propósito de Deus, para ser o instrumento de Deus, para estar alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, para receber o mais de Deus, para ser abençoados por Deus. E isso é bom. E quando eu via cada live, Deus ministrava meu coração, e vai ser um ano um semestre, um novo portal, onde as bênçãos do Senhor vai ser derramada sobre as nossas vidas, aonde nós vamos alinhar ao Senhor, sempre com aquele propósito, buscar ao Senhor. Jeremias 33, versículo 3 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Isaías 55, 6 e Jeremias 33, 3, que fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você nesse segundo semestre, com toda a sorte de bênção. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar lhe ajudando, em nome do Senhor Jesus, lhe guiando, lhe dirigindo, lhe conduzindo em vitória. Aleluia. Queridos, nós estamos falando sobre a escatologia vitoriosa. Esse livro é um livro fantástico. Quem me conhece sabe que eu gosto muito sobre o tema, e o tema é um tema que traz santidade, traz busca ao Senhor, porque todo o tema na Bíblia ele é profícuo, ele é contundente, pertinente, para que possamos conhecer mais de Deus, conheçamos e sigamos em conhecer ao Senhor como a alvorada, já dizia Oséias capítulo 6, versículo 3, esse precioso livro, né? Aliás, eu levo o nome desse precioso livro. Queridos, então vamos começar. Na página 181, fala do reino de Deus vitorioso. Do reino de Deus vitorioso. Diz assim: em que ponto Jesus voltará, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas sabemos que o Pai disse a seu Filho para sentar-se em seu trono, até que todos os inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Em Atos capítulo 3, versículo 21, a Bíblia nos diz acerca de Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração e todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Somente quando todas as coisas tiverem sido restauradas e todo joelho tiver se dobrado, é que Jesus voltará à terra. Isso não significa que todo mal será eliminado antes que Jesus volte. Em Mateus 13, 31 e 32, Jesus contou a parábola explicando que o reino de Deus pode ser comparado à menor de todas as sementes, mas que crescia e se tornaria a maior planta do jardim. A verdade, queridos, é que Deus, na sua magnificência, onisciência,
na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele inaugurou um novo reino, uma nova era. E interessante que antes de Jesus, as pessoas tinham um ritual, e por isso que o véu ele foi rasgado de cima a baixo, porque o véu ele representava uma separação entre o homem e Deus. E Jesus inaugurou essa nova era. Jesus inaugurou essa excelente era de um homem ter o contato literalmente com Jesus. É um privilégio que você tem, é um privilégio que nós temos. O contato com Jesus, com o Senhor e Salvador de nossas vidas. Isso é algo formidável, isso é algo tremendo. Nós devemos ter consciência que não precisamos de um sumo sacerdote, não precisamos de um sacerdote, não precisamos oferecer sacrifícios de animais. Não, nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus. É por isso que Hebreu vai dizer, entrem ousadamente no trono da graça, para que possa alcançar aquilo que é lhe devido. Também sabemos que Jesus virá em juízo, subjugando todos os inimigos remanescentes, separando o joio do trigo, os bodes das ovelhas e as sementes mais das boas sementes. Nem todos serão cristãos na época da volta do Senhor Jesus, mas as oportunidades terão a oportunidade de ouvir e responder o Evangelho. Queridos, o Evangelho ele está aí para todos nós, para todo mundo, para toda a humanidade. Porque, como diz aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio salvar o mundo dos quais eu sou o principal. Disse o apóstolo Paulo, e faço as minhas palavras do apóstolo Paulo. Jesus veio salvar todos os pecadores, do qual eu sou o principal. Agora nós vamos entrar no assunto do meu segundo tópico, que é o fim dos tempos. Veja o que diz o autor, de uma forma bastante salutar, contundente e pertinente. Esse livro é um livro fantástico. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Veja bem, o escritor convence-se de que está vivendo nos últimos dias, e ele os definiu como o período durante o qual Deus falou através de Jesus, enquanto Jesus estava vivo. Vemos que Tiago tinha a mesma convicção quando lemos com ele aprendeu algumas pessoas ricas e gananciosas, falando-lhe a respeito da destruição que estava por vir sobre elas, dizendo, tesouros acumulastes nos últimos dias. Filhinhos, é a última hora, e como viste que vem um anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, considerando que forma plural é usado de cada um deles, podemos deduzir que os eventos relacionados a eles estão e não acontecerão em um único dia, mas tenderão por todo um período. Quando a Bíblia fala sobre o dia, a forma singular, ela, em geral, está se referindo ao dia grande do juízo final. Em todas as pessoas serão reunidas, diante do Senhor para serem julgadas. O dia, ou que tem chamado de dia do Senhor, será o clímax da história e deve ser distinto dos tempos dos fins. Na discussão a seguir, nós falamos sobre o dia do Senhor, mas aí examinaremos o uso na Bíblia, a expressão fim dos tempos, tempo do fim e últimos dias. Isso é muito importante você acreditar, porque quando Jesus ele falava uma palavra, a própria Bíblia, Jesus dava significação à sua palavra. E é necessário que nós temos alguns conhecimentos da gramática. Quando eu falo conhecimento da gramática, não estou aqui deixando o Espírito Santo de lado. Claro que o Espírito Santo tem que estar em tudo. Mas a Bíblia, ela requer, a hermenêutica requer um conhecimento de gramática para você poder
interpretar de uma forma correta. Por isso que a Bíblia fala que lê, entenda, examine as Escrituras. Pois bem, por exemplo, quando Pedro pregou no primeiro dia do Pentecoste, ele citou uma passagem do livro de Joel, aplicando o termo últimos dias, a experiência do Espírito Santo sendo derramado naquele momento de suas vidas. Né? Pedro estava convencido de que estava vivendo nos últimos dias e estava tão certo disso que citou uma passagem de Joel declarando que ele estava se cumprindo no dia de Pentecoste. Então, queridos, os últimos dias é o tempo de uma era, o fim dos tempos. Jesus, ele quando trouxe o Evangelho, aquele tempo que Jesus estava passando e inaugurou uma segunda era, foi quando Jesus ele ascendeu ao céu, começou um novo tempo. Até então, desde Adão até a morte e a ressurreição de Jesus, o mundo foi um. Por isso que a Bíblia fala antes e depois de... As pessoas falam antes e depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo inaugurou uma nova era, literalmente. Até o ímpio, até as pessoas que não temem a Deus sabem disso. Antes e depois de Cristo, você vai ver essa questão, esse jargão em todos os livros de história, até usado por ateus, né, e críticos da Bíblia. Por quê? Porque é uma realidade, ninguém pode negar isso. Né? Então, os apóstolos estavam vivendo nos últimos dias, portanto, nós não estamos vivendo nos últimos dias. Permita-nos explicar. Primeiramente, precisamos definir o que a Bíblia queria dizer com os últimos dias do fim dos tempos. Joel definiu os últimos dias como um período no qual o Espírito Santo deveria ser derramado no mundo. Pedro aceitou a definição de Joel e aceitou que ele se cumpriu num dia de Pentecostes. Pedro também identificou os últimos dias como um período durante o qual Jesus andou sobre a terra. Tiago entendia que os últimos dias era o período em que ele estava vivendo quando a destruição estava prestes a vir sobre a geração. Então, quando começa uma geração e termina outra, quando termina uma geração e começa outra, você percebe que são os últimos tempos daquela geração. Por quê? Porque a vida ela vai se renovando. E quando Jesus ele estava ali naquele reino, né, no reino, estabelecendo o reino de Deus, porque, queridos, não foi simplesmente Jesus, os 3 anos e meio de Jesus. Não foi isso somente. Isso foi um bom começo. Mas Jesus ele ascendeu ao céu e os discípulos ele apregoou ao reino, né? Pedro para os judeus e Paulo para os gentios, e o evangelho chegou a todos nós. E foi uma minuciosidade muito grande nos detalhes, que se fôssemos falar, passaríamos anos e anos aqui falando só sobre isso. Por quê? Porque o reino de Deus ele foi estabelecido. Por isso que Jesus fala muito sobre o reino de Deus. É chegado o reino de Deus sobre vós. Porque Jesus foi o maior embaixador, o maior influenciador, o maior destaque do reino de Deus aqui na terra. Então, quando Jesus veio trazer o reino de Deus. Nem Moisés trouxe o reino, nem Paulo, nem Davi, nem Elias, nenhum deles foram homens fantásticos de Deus. Claro que esses homens foram conhecidos pela obediência, mas Jesus veio trazer o reino de Deus aqui na terra. Claro, a partir de Jesus, o reino de Deus passou por Paulo e chegou até nós. Então nós vivemos no reino de Deus. Então se expulsamos, aquela passagem que eu falo para vocês sempre aqui, e se eu expulso o demônio pelos dedos de Deus, é porque se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus até vós. Muito bem. Então Jesus ele celebrou uma nova era. Quando Jesus veio, ele trouxe um novo reino, ele estabeleceu uma nova aliança, o templo foi destruído, o velho sistema religioso terminou, o fim do que era velho veio no primeiro século. Esse foi o fim dos tempos. Ele pôs fim ao velho. O fim dos tempos foi um período no qual Deus aboliu o velho e estabeleceu o novo.
foi desde o dia em que Jesus se revelou como Messias até a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Jesus, quando ele veio estabelecer o seu reino. E nós somos súditos, nós somos príncipes. A Bíblia fala que nós somos sacerdócio real, um povo adquirido, uma nação santa. Deus escolheu uma nação aqui no mundo para representar o seu reino. Por isso nós fazemos parte do reino de Deus. É por isso que a Bíblia fala que quando alguém disser que o reino de Deus está ali, está aqui, não acrediteis. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Meu Deus, coisa linda. Foi desde o dia que Jesus se revelou como Messias até a destruição do templo de Jerusalém. E nós vivemos em um novo tempo, em um novo reino, em uma nova aliança. Por isso que você vai ver os hinos bonitos, os hinos que têm letra, não esses hinos centrados no humanismo, né? Não um hino feito para o ser humano, não é isso, esses hinos, né? São os hinos que você vai ver, sei que foi pago um alto preço para que eu pudesse ser contigo, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Quer dizer, esse hino retrata essa nova aliança. Porque o templo de Jerusalém era o templo onde as pessoas iam e adoravam a Deus. Até então era algo legal, era algo instituído pelo próprio Deus. Porque o povo tinha que ter um lugar para poder adorar a Deus. E nada melhor e maior que o Templo de Salomão, não o Templo de Salomão aqui de São Paulo, em outro lugar, mas de Jerusalém, que o próprio Deus que instituiu o Templo de Salomão. Foi Deus, não foi ideia de Davi, não foi ideia de Salomão, foi Deus que mandou Davi e Salomão, que foram os dois principais personagens que construiu, elaborou o templo, construiu o templo. Não foi ideia do homem, não, foi o próprio Deus que deu todas as medidas, tudo certinho, né, para poder construir o templo. Assim como nós temos também ciência que Deus, ele construiu uma cidade, a Nova Jerusalém, para todos nós que vamos adentrar nas mansões celestiais, para todos nós que vamos morar com ele, para todos nós que vamos fazer pleno, total acesso ao reino de Deus, né? Então, Jerusalém é uma cidade, se você ver olhando no Apocalipse, que tem todas as medidas corretas, certíssimas. Você vai ver que é algo impressionante. É porque as pessoas hoje não estudam o livro de Apocalipse. Mas se você for olhar Jerusalém, como o próprio Deus está lá descrito lá o tamanho da Jerusalém, as especiarias, as formas, o que vai ter na Jerusalém, né? Tudo bem traçado, né? E o templo foi a mesma coisa, porque tem coisas que Deus se revela. Tá aí, você vê que o Apocalipse é um livro, digamos assim, tem alguns mistérios e podemos dizer enigmáticos. Porém, é um livro de revelação, é um livro que tem pontos fortes revelados, né? Que é a santidade, o temor do Senhor. Mas, porém, você vê que a Jerusalém já é uma cidade adornada, né, ataviada pelo noivo para a sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor. E perceba que Jerusalém tem todas as medidas que Jesus colocou, né, para as nossas, para aqueles que vão morar lá, para nós que vamos morar lá, em nome do Senhor Jesus. Então, perceba que o Apocalipse é um livro fantástico e Jesus, ele veio inaugurar a era. Porque, queridos, quando o templo de Jerusalém era muito precioso para os judeus. Por isso que a mulher samaritana chegou para Jesus e falou, vem cá, onde é que a gente tem que adorar? É aqui ou no templo? Jesus chegou para ela e falou, não, minha filha, nem aqui, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Deus, procura os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, significa dizer que não é um templo, não é na sua casa, é no seu coração. O templo é o seu coração. Você faz parte do templo do Espírito Santo. Tem pastores ainda que não conseguem entender como o Espírito Santo mora em nós. Isso é fácil, porque Deus, ele
fez uma nova aliança. O Espírito Santo ele tabernacula em nossas vidas e o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando você adora a Deus, você é templo do Espírito Santo. Quando você perdoa, você é templo do Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, você é templo do Espírito Santo. Quando você canta louvor, você é templo do Espírito Santo. Quando você adora, você é templo do Espírito Santo. Quando você vai para a igreja exaltar o Senhor, você é templo do Espírito Santo. Quando você está com os irmãos reunidos, bendizendo e louvando ao Senhor, você é templo do Espírito Santo. Quando você estuda a Bíblia, você é templo do Espírito Santo. Fácil. Então, queridos, Jesus inaugurou o fim dos tempos, né? Aquele tempo onde a primeira aliança tinha que ter bodes, carneiros, pombos, né? Que era sacrificado, o sacerdote pegava e sacrificava, né? Para que as pessoas chegassem a Deus. Foi abolido pelo Jesus, que é o sumo sacerdote, o sacerdote principal, né? Jesus, ele é rei, sacerdote, né? Jesus foi rei, sacerdote e profeta, na unção de Davi, na unção também de Melquisedeque. Já falei aqui sobre Melquisedeque, o faltou Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura ilustre que Deus colocou como sumo sacerdote. Não se tem uma definição precisa, mas dizem alguns que representava o próprio Deus, outros dizem que foi um grande anjo de hierarquia, outros dizem que foi um homem, né, cheio do Espírito Santo, mas não se sabe, mas sabe que o Melquisedeque representa o sumo sacerdote, que dá a representação divina. Isso é importante saber, né? Ele representava o próprio Deus. Tem figuras que representam o próprio Deus. Por exemplo, quando Jacó lutou com um anjo, alguns estudiosos dizem que ali foi o próprio Deus, não foi um anjo, foi o próprio Deus que lutou com Jacó, né? Foi o próprio Deus em pessoa que lutou com Jacó. Aí a discussão para manga, uma boa discussão, como falo assim, um bom debate, né? Uma boa elucubração, né? Para muito tempo aí. Mas alguns estudiosos dizem que foi o próprio Deus que estava lutando ali com Jacó. Mas foi uma luta como um pai luta com um filho que ele ama muito, aquele filho pequeno, né? Como o pessoal fala aí, brincando de picula. Não foi aquela luta, porque Deus não é invencível, ninguém pode lutar contra Deus. Mas Deus olhou ali e viu a graça na vida de Jacó. E foi agraciado Jacó naquele momento. Então, nós estamos vivendo, queridos, o fim do tempo foi aquela época. Agora, claro, percebam o seguinte, como deixou aqui claro. Existe a volta de Jesus e o dia do Senhor. Todos são unânimes, tanto os futuristas quanto os preteristas, né? O dia do Senhor vai vir como ladrão, que é a volta de Jesus. Muitas pessoas confundem o dia do Senhor com a volta de Jesus. Não tem nada a ver. É como ele fala aqui. O dia do Senhor é uma coisa, a volta de Jesus é uma coisa, o dia do Senhor é outra. O dia do Senhor vai ser o dia de juízo, onde Deus vai entregar os galardões, onde Deus vai colocar um ponto final em tudo da história. Agora, por exemplo, o milênio, há algumas divergências e são salutares, né? Alguns acreditam que nós estamos vivendo um milênio, outros acreditam que o milênio vai vir, outros acreditam que nós não viveremos nenhuma espécie de milênio. Mas perceba, isso não vai quer dizer que vai influenciar nada na sua salvação. Pelo contrário, isso vai ser até bom, porque independente do milênio vir ou não ser como um acredita, outro acredita, não importa. Importante que nós devemos estar com o sumo sacerdote, o Senhor Jesus. O templo foi rasgado, por isso que você tem que erguer suas mãos e adorar a Deus e bendizer a Deus na beleza da sua santidade. O fim dos tempos, queridos, e o fim dos tempos foi quando Jesus ele inaugurou a nova era. Então, passagem que eu sempre me remeto, eu estava estudando esse dia, o quão profunda essa passagem é em Colossenses 2,15, e
e triunfou sobre os principados e potestades, e em si mesmo triunfou. Jesus fez do diabo, os demônios, um espetáculo em si mesmo, né? E humilhando, despojando todos os principados e potestades ali, quando ele ascendeu ao terceiro dia. Perceba que Jesus ali inaugurou uma nova era. Jesus deu poder para a igreja. Paulo não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João. O homem de Deus, tinha um poder pela obediência, antigamente, na antiga aliança. Mas depois Jesus deu poder, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome profetizarão. Em meu nome pegarão algo sobre... pegarão sobre coisas enfermas, né? Colocarão a mão sobre enfermos e vos curarão, né? Porque no meu nome, Jesus passou essa autoridade dele para a igreja. Por isso que o mundo jaz do maligno. Agora, porém, deixa eu explicar. Um momento, pare um pouco para pensar. O mundo jaz do maligno, mas a igreja recebeu o poder de declarar o reino de Deus. São 200 mil pessoas que se convertem, querido, todo ano. São 200 mil pessoas que se convertem, ou melhor, todos os dias. 200 mil pessoas se convertem todos os dias. Passou 24 horas, 200 mil pessoas se convertem ao cristianismo. É a igreja batalhando, é a igreja lutando, é a igreja orando. A igreja, ela é um organismo ativo. A igreja é um organismo ativo. A igreja não obedece literalmente uma placa. Claro que Deus, como eu falei aqui, Deus usou as placas sim da igreja para poder mostrar o seu reino como agência, como um ponto, né? Cada ponto sadio para que o evangelho chegasse até nós. Tem os batistas, tem os presbiterianos, tem os luteranos, tem os assembleanos, tem os pentecostais, não pentecostais, enfim, uma série de igrejas. Agora deixa eu dizer algo. Louvado seja pelos batistas. Deixa eu fazer um parênteses pelos batistas. Louvo a Deus pelas igrejas batistas, porque os batistas, na minha concepção, têm a melhor teologia de todas. Né? Os batistas têm a melhor teologia de todas. Todas as igrejas são bênçãos, irmãos. Todas as igrejas são uma bênção. Mas, na minha opinião, a melhor teologia são os batistas. Para mim, são a teologia mais profícua. E embora eu aprenda com todo mundo, eu sou um tipo de pastor que aprendo com um presbiteriano, aprendo com um adventista, aprendo com todo mundo. Qualquer pregação que você colocar para mim ouvir, falando de Deus, exaltando o nome do Senhor, tendo base bíblica, eu vou ouvir, não tem problema nenhum. Agora, a doutrina batista, meu amigo, me desculpe as outras denominações, né? Mas é excelente, glória a Deus por isso. Cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Eu sei que os assembleanos vão falar isso. Não, a doutrina assembleia é uma bênção. Eu tinha um amigo que era pastor adventista, ele sempre fala isso. Não, a doutrina adventista é uma bênção. Mas todos somos um em Cristo Jesus. Amém, queridos? Todos nós somos em Cristo Jesus, sendo batista, sendo universal, Deus e amor, presbiteriana, metodista. O importante é servir a Deus. É isso que a Bíblia fala. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Não é o templo, né? Não é o templo. Gente, ir para o templo é bom, é bênção. Glória a Deus por isso, né? Embora, por causa dessa pandemia, muitas pessoas vá restritamente ao templo, mas o templo, você deve congregar. Congregar é bom, né? Você deve congregar. Como tudo voltar ao normal, vocês que não estão indo, vá para a igreja, que isso é bom, e isso é um dom de Deus. Mas quando Jesus estava falando sobre o templo somos nós, é o Espírito Santo de Deus, né? Eu passei a minha vida toda indo para o templo, né? Desde criança, desde menino, que templo gente, meus pais me levavam para o templo, né? E sempre eu ia para o templo e me lembro das escolas que eu passei, né? Desde pequeno, desde menino, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, você que sabe, você que desde a sua meninice sabe a Sagrada Escritura e tal. Então eu sou uma espécie de Timóteo, né? Eu sou uma espécie de Timóteo. Então o templo é maravilhoso, eu amo o templo, tanto para ouvir, como para pregar, para louvar, para fazer qualquer coisa. Eu quero estar no templo com minhas mãozinhas, adorando ao Senhor, Espírito e verdade.
O templo é bom, é bênção. O templo somos nós. Os templos, eles são eu e você também, né? O templo físico não é apenas a representação de um lugar que para você ter comunhão, ter a sua comunhão com os irmãos, né? Muito bem, isso é bom. Glória a Deus por isso. Agora perceba muito bem sobre isso. Os fins dos tempos, né? Se lermos qualquer dessas passagens bíblicas, se a ideia preconcebida de que elas tendem a encaixar no futuro, não haverá dúvida que as referências de tempo dizem respeito ao passado, em particular ao período durante o qual os primeiros apóstolos viveram. Como diz, nesses últimos dias, Hebreus 1:2, nos últimos dias, Tiago 5:3, já a última hora, 1 João 2:18, conhecemos que já é a última hora, 1 João 2:18. Essas questões são importantes não apenas para o cristão, mas também para a nossa defesa da fé perante os não-cristãos. Um dos mais ateus mais influentes de todos os tempos modernos foi um erudito chamado Bertrand Russell. Em seu livro intitulado Por que não sou cristão, Russell indica o quanto os discípulos estavam errados e enganados por acreditarem que estavam vivendo o tempo do fim. O que é mais importante, Russell declarou que Jesus era um falso profeta. Imagine, viu? Já que os eventos de Mateus 24, pelo menos no seu entendimento, entre parentes, não aconteceram dentro de sua geração. Russell e muitos dos ateus influentes ridicularizaram o cristianismo, apontando o quanto Jesus e seus discípulos estavam errados por acreditarem que estavam vivendo o fim dos tempos. Em vez de inventar desculpa para explicar as afirmações do nosso Senhor e dos discípulos, vamos acreditar nelas. Vamos aceitar que eles realmente viveram o fim dos tempos e nós não. Então, aquilo que nós falamos, né? No século, qual é o primeiro século, queridos? O primeiro século, ele é datado do 0 ao 100, né? A época de Jesus. Foi a época de Jesus, foi a época de Paulo, foi a época de Pedro, foi a época de João, né? Então, essas feras todas aí viveram no primeiro século. É claro que Jesus foi o precursor, o influente, o mais afluente, o proeminente, tudo estava em torno de Jesus, como hoje é. Agora, houve bem grandes homens, né, que, claro que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e homens que, influenciados por Jesus, né, pregaram o reino no primeiro século, e não foi fácil. Não foi fácil a pregação do primeiro século. Jesus ele nasce ali, mais ou menos, no império de Augusto, César Augusto. Né? Jesus ele chega ali na época de César Augusto, um imperador romano. Né? E você sabe que os imperadores romanos não eram brincadeira, não eram fáceis. Né? E Jesus é aquela pedra pequena que esmigalha aquele animal de ferro e de barro. Então Jesus ele chega ali e estabelece o seu reino. Porque quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio estabelecer o seu reino. Foi o influenciador, foi o mais influente, proeminente, proativo, ativo, influenciador do reino de Deus, porque ele era o próprio reino. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora veio de uma forma sublime, inefável, porém simples. Uma forma deslumbrante, porém simples. Interessante que Jesus fala de João Batista. Quem é João? Eu amo, tem alguma passagem na Bíblia que eu amo. E Jesus fala, quem é João? O próprio Jesus faz a pergunta, ele mesmo responde. Quem é João? Um profeta? Não. Quem é João? Um homem de finos, um homem de filactérios, finos filactérios? Não. Ele responde. Um homem agitado pelo vento? Também não. Um homem que anda nos palácios reais, se banqueteando nos grandes banquetes? Também não. Um homem de trajes finos? Também não. João, profeta? João é mais que um profeta. Aí Jesus dá aquela palavra linda e abençoada. Nascido de mulher,
Em verdade vos digo que nascido de mulher ninguém é igual a João. Aí perceba, o detalhe, só que tem o seguinte, o menor no reino dos céus é maior que João. Jesus falou, o reino dos céus chegou até vós, é tão brilhante, é tão poderoso, é tão inefável, que vocês serão maiores que João, porque a nova aliança chegou até vocês. Então, perceba que Jesus inaugurou um novo reino, Jesus inaugurou uma nova era, Jesus inaugurou uma nova aliança, e nós fazemos parte da aliança de Jesus. Todo cristão que ele crê em Jesus, que ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que ele crê na palavra de Deus, ele faz parte da nova aliança. E a nova aliança é conhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. É conhecer que Jesus Cristo reina na sua vida e sempre vai reinar. Conhecer que Jesus Cristo, ele muda as histórias. Conhecer que Jesus Cristo cuida de nós. Por isso, não há motivo para o cristão andar murmurando, não há motivo para o cristão andar pecando, não há motivo para o cristão viver em pecado, não. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em você, esperança da glória. Nós estamos em um novo século, uma nova era, um novo portal. Você vê, por exemplo, mudamos de um portal para outro em menos de 24 horas. Hoje, nós estamos no segundo semestre. Aquele tempo do primeiro semestre já passou. Glória a Deus. Período de bênção. Né? Nós fizemos até um culto aqui de ação de graças. Mas perceba, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas perceba, vem uma nova era, vem um novo tempo. Vem um novo tempo de reconfiguração, ressignificação. Um novo tempo onde você vai fazer uma transfundação, uma transformação nas suas raízes, para ter uma nova convergência melhor em Cristo Jesus. Porque o cristão, queridos, é como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até esse dia perfeito. O cristão, ele tem que ter esse passo em Jesus. O cristão, ele tem que brilhar e brilhar e brilhar até esse dia perfeito. Ele tem que ser uma pessoa que venha cada dia melhorar, não piorar. O cristão, todo dia do cristão, ele venha ser melhor cada dia, melhorando cada dia. Né? Porque essa é a temática do cristão, essa é a temática do povo de Deus, devemos ser melhor cada dia. Né? Melhor em tudo, né? Porque o cristão, ele tem que ser a luz do mundo. Agora, claro, algo aqui que eu quero dizer é o seguinte, se o mundo aborrece, porque aborreceu a Deus primeiro. Né? Se o mundo não ele nos aceita, é porque não aceitou a Deus primeiro. Né? Porque você não vai agradar o mundo, você não vai agradar o mundo, você vai ter que agradar a Deus. João 15, 28, diz o seguinte, vamos ler aqui essa passagem. Aleluia. Se o mundo não agrada a você, porque não agradou a Deus, por isso aquele que quer ser amigo de Deus, né, vai ser aquele que quer ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Diz aqui, ó, se o mundo vos aborrece, sabei que o primeiro do que a vós me aborreceu a mim. E se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Ou seja, nós estamos vivendo em uma cultura onde os valores estão sendo invertidos da palavra. Uma depravação total, uma promiscuidade total, uma desvalorização da Bíblia total, um sacrilégio. Você vai ver que sacrilégio hoje em dia é normal, é até moda dizer que é ateu,
né? Você vai ver pessoas influentes, afluentes, prominentes, né? Dizendo que é ateu, né? Grandes artistas, e dizendo que é ateu, dizendo que não compartilha com a palavra de Deus. Você vai ver muito sobre isso, né? Tanto nacional como internacional. Enfim, é uma agenda global. E a agenda global, ela vai de encontro com a palavra de Deus. Gente, me admira ver cristãos comunado com esse tipo de gente. Comunado com, não com uma pessoa, você tem que amar a pessoa, mas não a atitude dessas pessoas, não aquilo que as pessoas propagam. Né? Eu fico aqui olhando, meu Deus, como uma pessoa vai seguir alguém que é contra os preceitos de Deus, alguém que na sua concepção, consciência, né, convicção é contra Deus, é contra aquilo que Deus fala. Isso não é bom. Né? Então, mas as pessoas têm um livre-arbítrio, e quando segue já é ruim. Quando curte aquilo que a pessoa segue, é total de uma aliança, é total de uma desconexão total com a palavra. A pessoa é uma pessoa sem nexo espiritual, desconexo espiritualmente com Deus, né? E precisa se conectar com Deus. Então, perceba que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito, para que todo mundo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que Jesus fala: se porém eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente chegados o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe bem, se primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Há 2000 anos o reino de Deus veio à terra. Alguém mais forte que Satanás veio e o destronou. Desde aquele dia a esfera do inimigo está desmoronando. O que falta é a sua casa ser saqueada. Em outras passagens, o apóstolo Paulo explica que quando as pessoas entregam a vida a Jesus, elas são transferidas do domínio da dimensão da autoridade exousia, em grego, das trevas, e trazida para o reino de Deus, o reino de Jesus, Colossenses 1,13. Consequentemente, podemos chamar apropriadamente a região de influência de Satanás de um domínio, uma dimensão, uma região de autoridade, mais chamá-lo de um reino e dar-lhe muito crédito. Né? Mas chamá-lo de um reino dá muito crédito. Satanás ainda está ativo e seus demônios estão ocupados aqui na terra, mas eles não possuem reino algum. Por esse motivo, somos ensinados a orar a Deus, pois é teu reino, o poder agora é para sempre. Só existe um reino, agora é o reino de Deus. Né? Então Satanás, ele tem império das trevas, ele fala império das trevas, mas o reino que tem reino é Jesus. Só Jesus tem um reino de Deus, e Jesus é o nosso rei. Né? Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor Salvador e é o nosso rei, único digno de ser adorado e celebrado por todos os homens. É o único digno que você deve adorar, prestar cultos de ação de graça, louvor e adoração e se prostrar diante da beleza da sua majestade. Glorifique a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que mensagem. Meu Deus. A unção está grande aqui. Perceba. Além desse entendimento da queda de Satanás, há outro ponto importante que você entenderá e se aceitar a visão preterista parcial do livro Apocalipse. Você entenderá que não haverá uma grande tribulação por um período de 7 anos no futuro. Esse entendimento vem do fato que os futuristas separam os capítulos 4 e 18. Então, você precisa entender que Jesus já fez o sacrifício por você. Jesus já morreu na cruz do Calvário para você. Né? Jesus já morreu na cruz para libertar você dos seus pecados. Claro, você precisa se chegar a Deus. É uma mão de duas duplas. Eu falei, é uma mão dupla. Você precisa chegar a Deus. Achegai-vos a mim, pecadores, de duplo ânimo. Tiago fala muito sobre isso. Alguém fala que Tiago é um livro um pouco mais duro.
Mas Tiago, ele fala sobre isso, né? Porque ele fala do homem se chegar a Deus, não somente Deus se chegar ao homem, mas o homem se chegar a Deus, né? Com suas mazelas, com suas misérias, e Deus consertar o homem. Havia um homenzinho torto que tinha casa torta. Esse homem torto, a Jesus aceitou e sua vida endireitou. Jesus, ele é o centro para que possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus, ele transforma, Jesus, ele redime, Jesus, ele redime o mais vil pecador. As igrejas estão aí para isso. A igreja está fazendo o papel dela e estão fazendo muito bem. Não importa se a placa, como falo com vocês aqui, não questione assim, no sentido, claro que, como eu falo isso, falo no sentido de uma igreja sadia, a igreja onde os preceitos são alinhados com a palavra de Deus, ou até porque uma igreja que não é sadia, o mal por si só vai se destruir, né? Independente da sua denominação. Agora perceba, a igreja, cada igreja que tem na face da terra é uma extensão do corpo de Cristo, é uma extensão do reino de Deus. Cada igreja que tem na face da terra é dizendo que Jesus, ele reina e salva. E cada cristão, melhor, e cada cristão vai melhorando ainda. E cada cristão é que as obras de Jesus foram feitas e ele se alegrou, como diz a palavra. A Bíblia fala que Jesus ia ver o trabalho de suas mãos e ia ficar satisfeito. E Jesus, ele fica satisfeito, queridos, quando você se ajoelha diante dele, quando você entrega a sua vida diante dele, quando você coloca tudo diante dele. Antes de tudo, você tem que orar, você precisa ter um relacionamento com Deus. Você não pode ser um religioso, um homem que sabe de Bíblia. Conhecer a Bíblia é muito bom. Um homem ou mulher que chega na igreja e tem aquela performance, aqueles filactérios. Não, você precisa ter um relacionamento com Deus. O que muda a vida do homem é o relacionamento com Deus. É você ser quem você é diante de Deus. Você conhecer a Bíblia é bênção, você saber da Bíblia, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quem me conhece sabe que eu sou muito voltado para a área do estudo, da área do ensino, da área da doutrina, da área da sã doutrina, dos dogmas, né? E graças a Deus eu sou bem formado para isso. Graças a Deus tenho não vou dizer nem uma boa base, uma excelente base para isso, né? Agora deixa eu dizer, mas a melhor coisa é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é algo entre você e Deus. É algo que perpassa todos os filactérios, toda insígne, toda estereótipo, arquétipo, todo entendimento. Quando alguém está diante da presença de Deus, quando alguém chora ou pula, exalta, né, não tem aquele arquétipo, né, diante de Deus, você precisa ter o tempo diante de Deus. Conversar com Deus, falar com Deus, está tendo um relacionamento com Deus, né? Ter um devido relacionamento com Deus, está amando a Deus, né, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso é bom, um relacionamento com Deus, né? Então Jesus, e nós temos, queridos, o livre acesso, como falei aqui, porque nós não tínhamos isso antes. Às vezes tem coisas na Bíblia que quando você ora, você fala, meu Deus, realmente nós somos muito privilegiados. Abraão não teve esse livre acesso. Aqueles maiores homens de Deus, que Deus deu testemunho, não teve esse livre acesso que nós temos depois que Jesus veio ao mundo, porque o véu foi rasgado. Eles tinham o favor de Deus, a graça, a unção de Deus, era amigo de Deus pelo quê? Pela obediência. Mas nós somos pelo sangue de Jesus, né? E nós devemos usar esse privilégio, esse amor, né, de conversar com Deus, né? Porque Deus, ele está sempre perto de nós para nos abençoar, para nos dirigir, para nos conduzir, para nos instruir, né? Por isso nós devemos ser alvos, né? E termos essa presença com Deus. Vai começar o segundo semestre, você vai ter vários insights para a sua vida. Vai começar o segundo semestre, você vai ter várias oportunidades para a sua vida. Então desenvolva essa oportunidade em Deus, buscando a Deus, sendo aquilo que Deus colocou que você deve ser, né? Em nome do Senhor Jesus. E encerrando, queridos, a parte de escatologia vitoriosa, esse livro que eu aconselho para vocês,
Compre esse livro, é um livro ótimo, de Heber, esse livro editorial de Harold Heber e Martin Tank. É um livro fantástico, fora da curva. Então, você vai ver agora a descrição daquilo que os últimos dias vemos aqui, porque você não é aceito, às vezes, em algum lugar, porque é o espírito do mundo, o espírito do anticristo. Né? Você que é cristão, você não pode estar em alguns lugares. Queridos, é como eu vi algo, nem todos os lugares foram feitos por cristão. Não. Nem todos os lugares foram feitos para cristão. Não, de forma alguma. O cristão tem que se colocar no seu lugar. Tem lugares que o cristão não pode ir. Não, isso não. O cristão tem que ser um homem e uma mulher cheia de Deus. Um homem e uma mulher cheia de Deus. Descrição de João do anticristo. Como mencionamos, existe apenas 4 passagens na Bíblia em que a palavra anticristo pode ser encontrada, e todas as 4 estão em 1º e 2º João. Para entender como João usa essa expressão, precisamos identificar o ambiente histórico no qual João estava vivendo e as pessoas a quem ele estava escrevendo suas cartas. O principal ministério de João foi desenvolvido na Ásia Menor, que era o centro do gnosticismo, uma versão desviada do cristianismo. Para entender o ministério de João, precisamos entender primeiro como era a seita do 1º século. Vamos lá. O gnosticismo. O fundador do gnosticismo, no 1º século, era uma visão a qual o mundo espiritual estava distantemente separado do mundo natural. Né? Isso aí nós já falamos aqui. A visão espiritual separada da visão material. Quando os líderes que tinham essa visão do mundo tentaram abraçar o cristianismo, eles concluíram que Deus não poderia ter sido revestido de carne nem ter vindo ao mundo corrupto na forma de Jesus. Isso é o gnosticismo. O gnosticismo, querido, é um conhecimento que não é o conhecimento da palavra de Deus. E o gnosticismo foi uma seita que perdurou muito tempo. O gnosticismo foi uma seita que, infelizmente, atrapalhou a pregação do evangelho. Existem 2 coisas, o gnosticismo e o agnosticismo. O agnosticismo é, como nós denominamos, o ateísmo. Pessoas que não acreditam em Deus. São 2 polos. O cara que não acredita em Deus e o cara que acredita em tudo. Mas, tanto um como o outro está errado. Porque há um só caminho, um só mediador entre Deus e o homem. A saber, Jesus Cristo, o homem. Vamos lá. Durante o 1º século, o gnosticismo assumiu muitas formas. Mas um dos grupos gnósticos mais influentes rejeitou completamente o Antigo Testamento. E a Bíblia fala que todo espírito que não aceita que Jesus Cristo veio em carne, ele é um anticristo. Né? Ele não deve ser ouvido. Por quê? Porque é o espírito que estava pairando sobre as épocas dos discípulos, dos apóstolos. É por isso que nós devemos falar o seguinte: Jesus veio em carne para alguém que tem esses conhecimentos. E se ela dizer que sim, é porque o caminho, a priori, está certo. Um dos mestres do gnosticismo, de maior destaque, era um homem chamado Cerinto. Ele era um judeu que vivia na Ásia Menor, ensinando que Jesus era o filho de José e Maria, não nascido de uma virgem. Agora, imagine que desvaneio. Mas um homem comum, Cerinto afirmava que um espírito celestial chamado Cristo veio sobre Jesus no seu batismo e o deixou na crucificação. Loucura desse homem. Jesus havia trazido ensinamentos secretos que permitiam que as pessoas vencessem a escravidão do mundo físico. Os registros históricos nos dizem que João ficou tão horrorizado com o ensinamento de Cerinto que em ocasião, quando João entrou nos banhos públicos com os seus discípulos em Éfeso, ele viu Cerinto e correu para fora da casa do banho, advertindo aos discípulos de que a casa poderia desabar, porque Cerinto, o inimigo da verdade, estava lá dentro dela. Ou seja, a história nos conta que por volta de 150 depois de Cristo, um terço de todos os cristãos estavam sob a influência do gnosticismo. Um terço. Por isso que Jesus falou: não dê ouvido a qualquer espírito. Né? Não dê, porque a Bíblia tem que passar, queridos, por peneira. É por isso que eu falo sobre a Bíblia aqui. O que Deus me coloca para falar,
o Espírito Santo coloca para falar, é para falar extremamente aquilo que está na Bíblia. Como o apóstolo Paulo fala, se vier um anjo, um arcanjo, querubim, falar o evangelho que não é do Senhor Jesus, que seja anátema. Porque o evangelho de Jesus, ele é puro, ele é límpido, ele é limpo, ele é limpo, né? Então, o gnosticismo, ele veio no primeiro século e tentou desvirtuar os cristãos, como hoje está tendo aí. Eu falei aqui sobre alguns teóricos, alguns intelectuais, como a escola de Frankfurt, como Marcuse, Erich Fromm, Horkheimer, Lukács, dentre tantas outras, homens que têm um conhecimento fantástico, mas usam para deturpar a palavra. E, infelizmente, esses homens têm seguidores, né? Faz discípulos até hoje. Hoje teve um ateu muito famoso, né, que escreveu Deus é um delírio. Ou seja, é uma forma para desmistificar a pessoa de Deus. Deus, um delírio. Né? O nome dele até parece com aquele que foi considerado um dos maiores cientistas, Stephen Hawking, Deus, o delírio. Richard Dawkins. Então, são homens que eles colocam Deus de uma forma que Deus não é. São homens que colocam Deus de uma forma que Deus não precisa ser e nem deve ser. Você precisa crer em Deus, acreditar em Deus sempre, louvar a Deus sempre, bendizer o nome do Senhor sempre, acreditar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e sim, Ele veio em carne, e sim, Ele nasceu em uma manjedoura, sim, Ele veio de uma virgem, que essa virgem, claro que ela teve filho depois, mas de uma mulher cheia do Espírito Santo. Sim, Jesus, ele veio ao mundo, ressuscitou e deu a vitória à igreja. Jesus veio ao mundo e deu a vitória a você e a mim. E é nesse Jesus que nós devemos crer. É nesse Jesus que nós devemos acreditar. É nesse Jesus que nós devemos proferir. É nesse Jesus que nós devemos ter a nossa fé inabalável. Não deixe que os conceitos desse mundo, porque acredite, os conceitos desse mundo não estão muito longe daquilo que João falou. O gnosticismo e o agnosticismo, eles estão aí. As mídias, os jornais, as televisões, as redes sociais emplacam as suas doutrinas. E, sobretudo, que vai de encontro com a palavra de Deus. Hoje em dia, você é obrigado a aceitar algo que é contra a palavra de Deus. Hoje em dia, você é obrigado a aceitar os preceitos que vão de encontro com a palavra de Deus. E de uma forma camuflada. É orgulho disso, orgulho daquilo outro. E tudo vai de encontro com a palavra de Deus. Mas deixa eu te explicar. Calma. Ame as pessoas, mas não ame o pecado. Ame as pessoas, mas não ame as suas práticas pecaminosas. Ame as pessoas, ore por ela. Declare o amor de Deus sobre a vida dela, mas jamais, nunca, em hipótese nenhuma, concorde com suas práticas, incentivando as suas práticas. E tem algo que muitos cristãos estão se perpassando. A Bíblia fala que nem somente pega aquele que faz, mas aquele que apoia. Aquele que apoia incorre em pecado tanto quanto aquele que faz. E muitos cristãos estão caindo nesse esparro. Muitos cristãos verdadeiros, sérios, não acordaram para essa armadilha. Muitos cristãos estão sendo laçados, estão sendo engolidos por esse marxismo cultural, aonde os valores são invertidos da palavra de Deus, aonde a palavra de Deus fica em segundo plano. Aí vem um gnosticismo, um conhecimento, porque o filósofo falou, porque Marcuse falou, porque Horkheimer falou, porque Erich Fromm falou, porque Lukács falou. E a pergunta é, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia não tem razão diante desses homens que falam pela mente humana? Claro, queridos, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando.
A Bíblia é o parâmetro de Deus aqui na terra para as nossas vidas. Não se deixe enganar. Fique com aquilo que a Bíblia diz, fique com aquilo que a Bíblia manda você fazer. Alguém já dizia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Ponto final. Uma coisa que me chama a atenção, os islamistas, eles seguem à risca o Alcorão. Nós criticamos os povos do Islã, mas eles seguem à risca. E nós cristãos devemos ter a mesma consciência, convicção, ser leal, ser verdadeiro com o Deus que nós seguimos e com a sua doutrina. A sua doutrina é a palavra de Deus. A sua doutrina é fazer o mandamento do Senhor. Jesus falou o seguinte, você quer me amar? Tem muitas coisas que Jesus fala. Você quer me amar? Ame os meus mandamentos. Você diz que me ama? Ame os meus mandamentos. Você diz que ama? Ame o seu próximo. Então, há uma maneira de nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Né? Então, queridos, a escatologia vitoriosa é essa. E Cristo, ele reina e reinará. E vai reinar para todo sempre. Cristo reina, reinará e vai reinar para todo sempre. Não pense que Cristo, ele ainda vai estabelecer o seu reino. O seu reino já está no céu. E já está aqui na terra. E embaixo da terra também. E Jesus, ele reina plenamente. Agora, claro que nós somos homens, seguidores de Jesus, discípulos. Ei, os discípulos não somente foram aqueles que, os 12, foram homens privilegiados, glória a Deus por isso, foram homens agraciados, não tenha dúvida disso, mas deixa eu te dizer, os discípulos são eu e você. Os discípulos somos nós. Né? E, aliás, nós somos a luz do mundo. Estupe seu peito, olhe para o céu e declare, o reino de Deus é chegado sobre nós. O reino de Deus é chegado sobre essa era. O reino de Deus está entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos cantar mais outro hino. Vamos deixar um pouco aqui Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, por tuas palavras e tudo que é, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça a Deus nesse segundo semestre, grandes coisas Deus vai fazer. Então, queridos, encerramos o capítulo do livro, né, mais um livro, Escatologia Vitoriosa.
Indico esse livro para vocês, vai aumentar a sua fome por Deus, o seu amor por Deus. E Deus abençoe a todos. Querendo Deus, voltaremos em uma próxima oportunidade. Feliz segundo semestre. Deus é contigo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.